Não que seja... Se a pesquisa está dizendo que ele tem 30, é porque ele tem menos. Provavelmente tem menos. Ô, Gustavo Reis, Mas... quantas fichinhas tu colocas? E eu estou perguntando para um cara que acredita que o Vasco não vai cair, né? Quantas fichinhas tu colocas nas sanções americanas sobre o Inominável e daqui a pouco sobre o Gonet, sobre o Shore, que possam servir de exemplo para os demais? E em vindo, tu acha que os demais ninguém larga a mão de ninguém, não? Só um pouquinho, mas essa tua premissa aí do que o Gustavo acredita que o Vasco não vai cair, credencia ele a dar uma opinião ou não, descredencia. Tá feia a coisa em São Januário, né? Bom, triste demais. Ô, Júlio, quando a gente olha para esse problema, a nossa tendência é discutir o que acontece aqui no Brasil em relação às empresas americanas aqui no Brasil. Mas o problema é maior, é muito maior, o problema é global. No dia que o Marco Rubio anunciou a questão dos vistos, a Casa Branca postou na sua página lá que essa questão dos vistos era de forma muito clara, era América primeiro, não a China. Está no site da Casa Branca. O que significa isso? Tudo que acontece aqui no Brasil, a gente sabe que tem gente por trás que facilitou todo esse processo. Ficou muito mais claro quando o governo do Trump assumiu, vazando o que a USAID fazia, o que os democratas fizeram aqui no Brasil, mas não para por aí. A disputa é Estados Unidos e China, né? Por exemplo, Harvard, que todo mundo fala de Harvard, por que o Trump está atrás de Harvard? Os príncipes vermelhos, que são os filhos dos membros do Partido Comunista na China, todos eles estudam em Harvard. Todos eles vão para Harvard. Então, é claro que teremos decisões do governo norte-americano contra aqueles que fazem parte desse projeto global de dominação. Nós não podemos olhar tão somente, o governo americano usa isso daí como porta de entrada, a questão da liberdade de expressão, mas é muito maior o problema. O almirante que esteve aqui no Brasil e que foi, desculpa a palavra, sacaneado pelos militares brasileiros, e ele veio aqui para justamente ver como eles reagiriam à sua presença, aos seus pedidos. Ele não foi recebido no Acre porque não tinha espaço na agenda. Isso, os comandantes das nossas forças não foram jantar com ele por conta e o ministro da Defesa por conta da agenda também. Marcou o jantar em cima da hora, eles não podiam comparecer, veja só. É claro que ele veio fazer isso aqui, ele veio aqui cutucar, ver como é que seria o comportamento das nossas lideranças militares, né? Foi ele quem fez um relatório para o governo norte-americano em relação ao Canal do Panamá. E ele, no Senado, foi ouvido em relação à Venezuela. Ele falou o seguinte sobre o Maduro. O governo da Venezuela é um governo ditador, envolvido com narcotráfico, falou uma série de coisas, e coisas ainda piores. Ele falou isso. O que seriam essas coisas piores? Né? Toda essa gente está sendo sustentada. O mundo hoje ele tem dois lados, isso é muito claro. Isso é muito claro. É um mundo que flerta com tudo que há de ruim para se manter no poder e um mundo que quer fazer uma limpeza. E nós estamos no movimento de limpeza. Então, essas pessoas podem ser pegas, eu já falei sobre isso, muita gente aqui no Brasil pode ser pego com ligação ainda piores. Não é só a questão da censura, a liberdade de expressão, não. Só que nós temos que entender o seguinte, tudo isso depende dos interesses americanos. O americano está trabalhando pelos seus interesses, ele não está trabalhando pelos interesses tão somente dos brasileiros. E aí cabe a nós, brasileiros, mostrar aos americanos que as pessoas têm atuações em outros campos, que podem estar prejudicando o governo americano em outros campos, para, enfim, nós vermos essas pessoas fora da vida pública brasileira. Porque é isso que precisa, essas pessoas precisam estar fora da vida pública. Essas pessoas não podem ser tratadas como autoridades, como pessoas sérias. Várias delas não podem mais passar por esse crivo da população de um modo geral.